gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, hoje é o 8º dia de veda e eu trago pra vocês os clássicos que eu já li, vamos lá? Eu não era muito adepta à leitura de clássicos, eu sempre tive um certo preconceito assim com clássicos, porque eu sempre pensava, eu vou pegar um clássico pra ler, a linguagem vai ser difícil, eu não vou entender nada do livro que eu tô lendo, e os temas nem sempre são temas legais, assim, atuais, como eu gosto de ler, então eu não vou aventurar, e assim foi indo anos e anos da minha vida, até que eu entrei na faculdade de letras e me senti na obrigação de ler alguns livros para apresentações de trabalho e afins. E acabei que gostei de algumas coisas que eu li, claro que algumas não tanto, mas algumas eu consegui me identificar e gostei de ler. E acho interessantíssima a leitura de clássicos, porque os clássicos fazem e fizeram parte da nossa sociedade em algum momento. Eles descreveram épocas em que acontecimentos importantes lá estavam tendo, e aí a gente precisa, para se situar nos dias atuais, então precisamos saber coisas do nosso passado que foram e são importantes para a sociedade. Nada melhor então do que ler os clássicos, porque apesar de ficção, entre aspas, eles trazem sim muitas coisas da época. E eu vou mostrar para vocês então os 4 livros clássicos que eu já li e gostei, e vou dividir com vocês minhas opiniões. Os livros não estão na ordem, gente, porque eu não lembro exatamente qual ordem que eu li os livros, mas o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Neste livro nós temos a total e completa exposição do que é o narcisismo dos personagens, né, do personagem principal. Aqui então o Dorian Gray é uma pessoa normal até o momento e ele não sabe que a sua beleza tem um poder tão grande assim de influência nas pessoas, até que uma pessoa aí mais sabida do que ele, digamos, explica pra ele, fala sobre o poder que ele tem com a beleza e ele resolve fazer um pacto lá de que um quadro que é feito da imagem dele envelheça e ele não envelheça. Então acontece que ele vai ficar lindo, belo, maravilhoso pra sempre e acha que com isso vai resolver os problemas, vai ter o que quer e as coisas não são bem assim. A gente, no decorrer do livro aqui, a gente vive a época em que ele é vivido. Lá, naquela época, a gente tinha uma visão de sociedade muito diferente do que a gente tem hoje, claramente, né? Os valores eram outros e a sabedoria, às vezes, não valia mais do que o que a gente tinha ou o que a gente era. Então, aqui, o Dorian Gray se sentia muito superior a todo mundo pelo que ele era, pela beleza que ele tinha e pelo que ele conseguia conquistar com aquilo. Mas, ao passar do tempo, ele vai vendo que as coisas não são assim, que vão vir os contras, não existem só prós, né, de tudo isso, vão vir os contras, e quando a gente descobre o que acontece e como acontece, é uma coisa literalmente, né, enfim. Mas é muito bom o livro, que eu gostei muito. Ele tem várias e várias e várias edições, inclusive quando ele foi feito, quando ele foi escrito pelo Oscar Wilde, ele foi banido de vários países, porque ele tem uma linguagem bem forte. Ele vai falar sobre... Ele vai ter relações sexuais aqui dentro, entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, e aquela coisa toda. E pra época isso era um absurdo. Então em vários países ele foi banido, ele não pôde entrar. E quando ele pôde entrar em certos países também teve que ser numa edição moderada, digamos assim, para as pessoas poderem ter acesso. Mas é um livro que vale a pena, ele retrata uma época, a gente precisa ter esse contato também através dos livros com a época, então eu gostei bastante. Foi um livro, uma apresentação de trabalho que eu li, eu achei que eu não ia gostar, comprei até nessa edição mais furrebinha, falei assim, vou comprar pra ler, pra apresentar. Acabou que eu gostei bastante, depois eu fui assistir o filme e também gostei. Acho que é um livro que vale a pena pelo tamanho, pela linguagem, que não é tão difícil quanto eu achei que seria. E também por ser um clássico, né, gente? Acho importante a leitura deles. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o livro O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Também é um livro clássico, logicamente. Aqui ele vai retratar, então, a sociedade da época dos anos 1920, ali pelo começo disso e tudo mais, onde riquezas e festas e glamour era mais importante do que outras coisas. Então aqui a gente vai ter, pelos olhos de um amigo do Gatsby, a visão que ele tinha do Gatsby no livro. Não é o Gatsby que narra, e sim o melhor amigo dele que ele faz lá depois, quando ele chega na cidade e tudo mais. Então todo mundo vê o Gatsby como uma pessoa que sofreu na vida e hoje é o que é por merecimento, mas as coisas não são bem assim. O Gatsby tem muitas histórias sobre ele que a gente acaba não sabendo qual é a verdadeira. E ele tá ali... Ele possui muita riqueza, muitos bens, ninguém sabe de onde, por que e como. E ele chegou nessa ilha pra morar, numa ilha bem conceituada e famosa lá. Ele gosta de viver da aparência, então ele dá muitas festas, ele chama muitas pessoas, ninguém sabe quem ele é ao certo. E ele faz tudo isso pra reconquistar o amor de uma pessoa que ele amou muito na sua infância, mas que ele perdeu essa pessoa porque ele não era uma pessoa de dinheiro, digamos assim. E como aqueles eram os valores da sociedade, a mulher simplesmente não ficou mais com ele, assim, e acabou. Então, nesse decorrer todo aqui da história, a gente vai acompanhar
a tentativa de reconquista dele pela mulher que ele ama através de bens materiais, dinheiro e tudo mais. É tudo muito trágico, é muito triste, porque é tudo muito superficial. A gente não tem aquilo de sentimento. Apesar do Gatsby ter um sentimento muito forte por ele, eu acredito que ele acha que, como pode comprar tudo, ele pode comprar isso também. E eu acho que é isso que a sociedade trazia na época mesmo. É muito lindo, mas ao mesmo tempo não é. Enfim, é uma história que eu gostei de ler, vale a pena. Ela não é muito comprida, o filme é muito fiel ao livro, então a gente consegue ter uma noção bem legal também ao assistir e ao ler. E eu sei, por pesquisas e tudo mais, que o autor era uma pessoa muito rica e endinheirada, então ele não precisava, literalmente, do dinheiro por ser escritor, ele fazia porque ele gostava. E ele sabia exatamente o que ele estava retratando em seus livros, por isso que ele retratava tão perfeitamente, porque ele vivia esse glamour todo e tudo mais. Então aqui a gente pôde ter uma noção de como era também a sociedade na época e saber quais eram os seus valores e tudo mais. Depois tem o livro O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um livro que ele é um clássico há muito tempo, mas aqui no Brasil ele ficou muito famoso depois da republicagem com essa edição maravilhosa aqui. E eu quis apostar nele, esse por mim mesmo, não por nada de faculdade, porque eu precisava, né, ler mais clássicos e resolvi apostar nesse. E essa história é magnífica. Aqui a gente vai conhecer a história da Scout e da sua família. O livro é narrado pela Scout, uma protagonista de 7 anos, que já tem uma visão bem crítica do mundo, podemos dizer assim. Ela vive no sul lá dos Estados Unidos, onde o índice de racismo era enorme, enormíssimo, assim, tipo, né, todo mundo era muito racista, os banheiros eram divididos para pessoas entre brancas e negras, e era tudo muito, muito forte e pesado. Então aqui a protagonista consegue enxergar isso, mesmo sendo uma criança, ela consegue saber as diferenças da sociedade daquela época. Esse livro vai ser passado nos anos de 1930, e ele vai retratar exatamente isso, é o racismo, é como a população lidava com isso, com as diferenças raciais. E aqui então vai contar a história de um rapaz, um rapaz negro, que é acusado de estuprar uma moça branca. Então a população está em choque, porque como assim, que absurdo, meu Deus, um negro, ai meu Deus do céu, ainda abusar sexualmente de uma branca, então né, isso é uma coisa absurda. Só que o pai da Scout, o Atticus, ele acredita nessa pessoa e como ele é advogado, ele resolve defendê-la até o fim pra tentar ajudar no caso e tudo mais. E todo mundo fica frustrado de como assim você vai ajudar e defender um negro. Foi um negro fez, e a gente não precisa nem tentar provar, ele fez só por ser negro. Então assim, o que a gente vê aqui é tudo isso, é a revolta da Scout, da família dela com tudo isso. E é muito bonito de ver porque, como é uma criança que narra, a gente tem aquela pitadinha de, ai meu Deus, que coisa mais maravilhosa, uma criança já consegue ver, identificar e sentir essas coisas, né? E é maravilhoso, vale muito a pena, então é uma leitura aí que vale para ser considerada. O último livro que eu tenho para mostrar para vocês é o livro 1984 do George Orwell. Aqui ele vai retratar a sociedade totalitarista da época. Ele foi publicado em 1949, mas aqui ele já quis retratar um futuro próximo, não tão próximo assim, né, de 1984, que ele retrata aqui um pouco do nosso presente hoje, 2017, então aqui ele vai contar pra gente a história do Winston, que é um protagonista que vive numa sociedade totalitarista, onde você tem que seguir todas as suas regras que são impostas pelo governo. Temos aqui o Big Brother, que é o grande irmão, que é aquele que observa tudo e todo mundo a todo momento, então você não pode fazer coisas da sua própria vontade, porque você tem que seguir as regras do governo e aquilo acabou. Totalmente totalitarista, digamos assim. As pessoas têm que trabalhar em serviços que o governo escolhe e aquela coisa toda de tipo, a gente não manda na gente mesmo, apesar da gente ser dono da gente. A gente não é dono da gente, o governo é dono da gente. Então aqui eles são observados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por câmeras por toda a cidade, até dentro das casas existem câmeras. E o Winston está simplesmente cansado dessa vida, ele não quer mais saber disso, porque esse tipo de vida, esse tipo de regime, isso não tá certo, não pode ser. Ele sabe que antigamente existiam outras coisas, ele sabe através de documentos, né, antigos que ele encontrou, que antigamente a sociedade não era assim, então ele procura querer mudar pra voltar, pra não precisar viver desse jeito. Então ele vai agir contra isso e vai ter a ajuda de algumas outras pessoas. Infelizmente não vai ser tudo como ele planeja. Mas é um livro que vale muito a pena ser lido, porque apesar de ser escrito em 1949, de retratar o ano de 1984, muita coisa aqui acontece hoje. Não a forma totalitarista do governo, porque apesar de a gente não ter um governo muito bom aqui no Brasil, que a gente sabe, ainda dá pra contornar, mas em relação a ser observado, as regras, e há muitas coisas aqui que ele preveu e que ele acertou. Questões do governo mandar demais e querer roubar demais e tudo mais, coisas assim, ele acertou. Então eu achei que foi uma distopia que foi o auge, que foi o pico da distopia, foi o que lançou as distopias.
e ele acertou, e esse cara é muito inteligente, preciso ler mais coisas dele. Leiam este livro, apesar de ser um tanto quanto político este livro, que eu achei que seria mais difícil pra eu ler por isso, eu achei que foi gostoso aprender, inclusive eu fui pesquisar depois sobre o tipo de regime político, né, adquirido na época, pra poder me situar melhor, mas é muito legal, vale a pena e leiam. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like pra me ajudar na divulgação, se inscreva no canal se for novo por aqui e nos vemos amanhã. Beijinhos, tchau, tchau!